A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus pela sua vida. Antes de iniciar, não fazendo propaganda, mas sendo fonte daquilo que eu tenho usado, tem dado muito certo, para que você que também assim deseja possa aderir no projeto que Deus te entregou, trazendo um som mais audível, ou seja, usando instrumentos também para melhorar a imagem, para a glória de Deus. Quanto melhor for o som e a imagem, mais ficará nítido e audível as palavras de Deus. Não que essas coisas transforme algo. O que transforma é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é aquilo que eu e você fala, que realmente vem gerado de Deus, que o céu está usando eu e você para anunciar. Mas podemos trazer instrumentos, né? Usar instrumentos para obedecer a palavra de Deus. Nós, se você não ouviu, ouça em nome de Jesus. Pedro usa a rede, Pedro usa o barco para se posicionar debaixo da palavra de Deus. Então, Moisés tem nas mãos um cajado e ele usa ali no seu ministério para que para naquele trajeto debaixo de uma palavra de Deus libertar o povo que é de Deus. Existe uma diferença muito grande em ter algo e muitos têm algo e substituem o ser humano, que é a matéria-prima, eu dizia, de todos nós. Nós somos seres humanos e podemos ter coisas, mas a nossa identidade não pode ser construída, alicerçada naquilo que temos, possuímos ou conquistamos, porque isso é areia. Mas a nossa identidade tem que estar firmada, edificada, restaurada em que verdadeiramente somos. O pastor Arthur, que é esposo da Thalita, ele fez uma postagem e trouxe. Ali ele falava sobre sermos restaurados à nossa origem. Já falamos aqui no Restauração da Alma, que é verdadeiramente a nossa essência. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o Espírito Santo de Deus está nos restaurando a essa essência, a essa identidade que verdadeiramente somos. A carne, ela não coopera com a obra de Deus. Então a carne, ela distorce a nossa identidade. É por isso que ela está sendo crucificada na cruz. E o que está sendo crucificado na cruz é o eu humano. Eu sou, eu posso, eu quero. E esse eu crucificado, o eu conquistei de Nabucodonosor, onde a palavra de Deus revela que toda a conquista de Nabucodonosor veio porque Deus assim permitiu. Deus o fez acessar, Deus o fez conquistar. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Mas ele achou, Nabucodonosor, que ele era aquelas coisas. Ele tinha uma autoconfiança tão grande no seu eu. Eu sou poderoso, eu sou invencível, eu sou, eu sou, eu sou. E até que a impotência chegou. E vamos falar sobre impotência. Porque impotência é humana. Nós somos impotentes. É por isso que Deus, quando Ele te chama, é por isso que Deus, quando Ele te revela um plano do céu, é por isso que Ele diz para Maria, Ele diz assim, Maria diz, como se dará isso? Ou seja, diante desse plano eu sou impotente. Eu não tenho relação com o homem para que eu pudesse gerar um filho. Então ela é impotente naquela situação.
ela não conhece um homem. E na relação íntima, para a gente entender. Então Deus diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ciro, eu te ungi, eu te dei poder. Ou seja, aquela impotência está sendo tirada, porque Deus está liberando poder, Deus está liberando unção, Deus está te capacitando como rei, porque Deus quer ser salvação para o seu povo que está debaixo de obediência na Babilônia. Então, Ciro, ele seria usado como salvação, como livramento para o povo de Deus. Fazia 4 dias que Lázaro, ele estava morto. 4 dias. Lázaro está no passado. É um acontecimento passado. É alguém que Marta e Maria ama, mas que veio a falecer e está enterrado e já cheira mal. Lázaro no túmulo fala da impotência, que por mais que existissem recursos e médicos naquele tempo, fala da impotência humana sobre as situações. O povo que foi para a Babilônia e se colocou debaixo daquele jugo, esperando a salvação de Deus sobre a liderança de um homem. De homens que passam, por aquele reinado, que zombam das coisas que é sagrada de Deus, que cometeram atos de justiça, mas eles tinham um tempo naquele cativeiro. Ele tinha um tempo. Então, Isaías 45 fala de Ciro, dessa salvação, que Deus ele traria como uma provisão. Para quê? Para que aquele povo voltasse lá, no ambiente geográfico, territorial do seu passado, para reconstruir, para ter vida naquele ambiente, porque estava em ruínas. Foi isso que Neemias foi fazer. Levantar os muros, tirar a cidade da ruína, para que o povo de Deus pudesse entrar, levantar a cidade, colocar de pé, debaixo do favor de Deus. Então Deus visita sim o teu passado em áreas que ficaram em ruínas, para pôr de pé, para pôr vida, para tirar das ruínas, diz o Senhor. O que ficou no seu passado? O que você perdeu, mas foi enterrado no seu passado? E já faz um bom tempo. Porque Jesus, a salvação que Deus proveu para a nossa vida, vai conosco lá. Vai conosco no túmulo, vai conosco na cidade, para trazer para o hoje. Lázaro havia 4 dias enterrados, mas no hoje ele receberia vida, ele receberia vida, ele receberia vida. A pedra ele tinha que ser tirada, a pedra, o impedimento. Ele viria para fora, ajudaria ele a tirar as faixas e tinham que deixar ele ir, ele andar sozinho. Então veja quantas coisas no cenário. Ele está em um túmulo, ele está com faixas, pessoas são usadas para tirar a pedra. Outra, Jesus é quem dá vida a Lázaro. Então Jesus dá a vida, o impossível, aquilo que é impotente para nós seres humanos, Jesus traz o que? A vida. Os homens conseguiam com as suas mãos tirar a pedra e outros tirarem as faixas e deixarem Lázaro ir. Então, Isaías 45 vem nos falar sobre isso, sobre a unção,
a capacitação e sobre o poder de Deus para ser salvação na vida do seu povo. Então, como nós íamos falar, faz um tempinho que eu comprei esse microfone e eu tenho gostado bastante dele. O áudio não fica vazando. Agora ele só vem um, né? Ele não vem dois. Mas para mim é o suficiente. Porque eu não faço entrevista, como quem diz, né? Podcast ainda. Porque se for a vontade de Deus, a gente chega lá. Não fala sobre o que eu pode fazer. Você tá vendo? Eu, Lilian, posso vir aqui e falar as palavras de Deus. Mas tem a parte que Deus, ele faz. Não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que Deus quer fazer no restauração da alma, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na minha geração. Não sobre o que eu posso fazer. O que eu posso fazer pode ser usado pelo próprio Deus. Ele pode usar eu para tirar a pedra, para tirar as faixas, mas a vida é só Ele que dá. É só Ele que pode. E é Jesus Cristo que devolve a mim e a você a esperança, que devolve a mim e a você a fé para acreditar que Deus ele pode fazer o milagre acontecer. Vem cá, Maria, Deus está chamando você. Vem cá, Marta, Deus está chamando você. Vem cá, Lilian. Vem cá, José. Vem cá, Maria. Vem cá, Pedro. Vem cá, João. Vem cá, Tomé. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque Deus vai mostrar que vai fazer o milagre. Deus dá vida àquilo que já está morto. Traz eu e você para acreditar que aquilo que morreu, que aquilo que ficou em ruínas no passado. Ai, Lilian, e eu disse, Senhor, o que poderia ser? Né? Tem um outro microfone que eu quero mostrar para vocês, que também é muito bom, caso você possa acessar esse outro. Esse outro custou 100 e pouco. Eu comprei, se eu não me engano, foi na Amazon, que é um site bem confiável e não estou sendo paga para isso, mas quero ser fonte de tudo que é bom, que Deus me deu, que eu sei que vem de Deus, a ideia vem de Deus e eu não preciso reter. Pessoas que retêm são pessoas inseguras, tem medo de perder a cadeira, tem medo de perder o canal, tem medo de perder o ministério, tem medo... Irmãos, se aquilo que Deus te deu foi Deus quem te deu, você deve ser fonte. Você não deve ter medo. Você vê que Jesus ele era desprendido totalmente disso. Se fosse eu e tu no lugar dele, a primeira coisa que a gente ia lutar era pelo aquele templo, que é do meu pai. É do meu pai, então a cadeira é minha. Sou eu que falo no púlpito. Sou eu que vou lá e falo as palavras de Deus. É, eu e tu, carne. Né? Governados pelo Espírito, Jesus, você não via ele sobre brigando ou buscando ou disputando ou não. Ao contrário, ele é a pessoa mais incrível deste mundo. Compartilhou do seu reino, se entregou voluntariamente, está dividindo a herança comigo e contigo. Então que tenhamos essa essência de divisão, multiplicação, abençoar, compartilhar, porque Deus conhece a intenção dos corações. E não é sobre o outro, é sobre quem eu e você decidiu ser para Deus. Como assim? Eu abri mão do meu eu quero, se for possível, que esse cálice de sofrimento saia da minha vida, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Então que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Que a nossa impotência traga a manifestação de poder e de mudança que a presença de Deus e o poder de Deus pode manifestar. E todos glorificarão a Deus com o grande milagre que ele trará no cenário. É Deus visitando o meu passado e seu passado
e tirando das ruínas, levando eu e você lá para dar vida e nós possamos começar uma jornada de edificação, reconstrução. Lilian, como que Deus pode me levar lá no meu passado? Pode. Pode levar você lá no seu passado. Eu botei até algumas coisas aqui que eu fiquei perguntando a Deus. Deixa eu... Eu não estou encontrando. De repente, os seus estudos ficou lá no passado em ruínas. Então, Deus dá vida hoje aos seus estudos e você começa a edificar, a construir, a estudar. Ah, Lília, mas eu já sou velho e velha. Você está no tempo certo, porque nada que eu e você venhamos a fazer neste mundo, Deus ele já não sabia. Você expurgou, você colocou para fora e agora está debaixo da vontade de Deus e vai acessar o que Deus ele tem para você. Esse povo voltaria para a sua cidade e tiraria a sua cidade das ruínas. Então você tira os seus estudos das ruínas, tira o seu financeiro das ruínas, tira a sua saúde das ruínas, ou seja, foi parar em um cativeiro na área da saúde, mas Deus está te dando a oportunidade para você tirar essa saúde das ruínas. A sua família ficou em ruínas no passado e Deus te faz voltar nesse lugar a sonhar e tirar a sua família das ruínas, as relações das ruínas. A empresa que morreu, o CNPJ que morreu das ruínas. E para a glória de Deus, levantar, tirar das ruínas esse sonho, esse projeto, esse ministério, essa empresa, eu não sei. Trazendo exemplos aqui que o Espírito Santo está trazendo agora e me trouxe antes de entrar para você aplicar na sua vida. Então eles iam para o ambiente do passado para levantar a cidade. Para levantar a cidade. Para tirar a cidade das ruínas. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi lá no passado de Marta e Maria visitar a Lázaro, porque Jesus o ressuscitaria. Jesus está mexendo em memórias que a gente nem pensava que Jesus iria mexer. Jesus está desenterrando anéis que estavam enterrados, que eu e você nem pensava que ele desenterraria. Mas porque é chegado o tempo de Jesus ressuscitar os sonhos que Deus colocou dentro de você, os projetos que Deus colocou dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu pegar só o outro microfone, a caixinha, para eu indicar para as minhas irmãs. E se vocês também puderem ter, que eu indico muito, não é, com uma canetinha, para nós que amamos as palavras de Deus, e é bem prático, e é muito prático. Peça ao nosso Pai um iPad para vocês, porque você pode escrever. E eu tava até esses dias com muita dor na mão, peguei uma tendinite, sabe? E hoje, pra glória de Deus, ó, ontem faltou energia, eu não consegui gravar o Restauração da Alma. Ó, pra glória de Deus, a tendinite foi embora, né? Por quê? Porque a víbora, ela pode até te picar, mas Deus te livra do que o veneno da víbora poderia produzir no físico, nas tuas células, no teu corpo, familiar, financeiro. Deus te livra do veneno da víbora. Amém? Glória a Deus. Veja, havia uma impotência física. Marta e Maria, ela poderia conhecer os melhores médicos, ter o maior dinheiro do mundo. Elas não tinham poder para a ressurreição. O povo está em um cativeiro. O povo está na Babilônia. Mas eles seriam tirados. A Babilônia ia cair por causa da sua maldade, diz as palavras de Deus. E eles retornariam. Eles voltariam para a sua terra.
e lá poderiam tirar a sua terra das ruínas. Veja, que palavra maravilhosa. Então o seu templo pode ter sido destruído por alguma doença, me diz agora, ó Senhor, por uma má alimentação. E aqui não traga peso sobre culpa. A gente não pode entrar numa generalização. Tem pessoas que não conseguem, eu vi essa semana um testemunho, ter controle sobre seu peso, irmãos, porque há uma desregularidade nas células do corpo. Há uma resistência à insulina, há um excesso de cortisol. Então, irmãos, a gente não pode colocar numa caixinha e ter palavras pesadas, porque eu não venho no restauração da alma no espírito de acusação. Esse é o diabo. Mas com o espírito de correção, de ensino profético. Para quê, Lilian? Porque se você está no mau caminho, o que o Senhor quer é que você se arrependa. A palavra de Deus me mostrou ontem que Acabe se arrependeu, se humilhou, rasgou as vestes. E o mal que Deus traria na geração do seu filho, só para você entender. Houve uma mudança de Deus ali, quando, em relação a Acabe, eu posso até ler essa palavra junto com você, entende? Diante do que aconteceu ali do Nabote, né? Diante do plano maligno de Jezabel, que usa, sabe, aqui no reino físico, usa do seu acesso a Acabe. Acabe tá triste porque quer algo que não é seu. E então ela usa de uma estratégia maligna, colocando o inocente em um lugar de honra, mas colocando ao seu lado pessoas perversas que o acusaram falsamente, e ele é levado para fora da cidade para ser apedrejado. Mas a soberania de Deus e a paternidade de Deus age no cenário. E desde então, Jezabel, ela tinha uma palavra que Deus trouxe sobre a sua vida. Eu vou ser fiel à palavra de Deus e abrirei aqui para nós lermos. Só um minutinho. Olha, o microfone é esse aqui, ó. AM8 Fifine. Ele é muito bom. Eu indico bastante a vocês. Eu comprei um branquinho. Ó. Alô, alô, alô. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando. Então, para vocês, irmãs, vocês podem adquirir de acordo com aquilo que vocês podem fazer como Maria, né? Mas acreditando que Deus, ele vai enviar os recursos, vai enviar os magos, vai enviar os investidores para o projeto que Deus mesmo gerou e Deus mesmo fez nascer. Seria a última vez que ela iria se pintar. Lá em 2 Reis, capítulo 30, capítulo 9, verso 30, aleluia, glória a Deus. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo quando ele chegou. Ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Ziri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E dois ou três oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos. E Jeú
a atropelou. O espírito da morte bateu naquele dia na vida de Jezabel. Mas veja, Jezabel mandou matar muitos profetas. Jezabel manipulou e arquitetou um plano para o inocente ser apedrejado, ser morto. Então, Jezabel, ela atraiu a morte, o mal para a sua vida. Ela atraiu aquele mal, porque ela semeou esse mal. Foi o que ela semeou durante a sua vida. Na mesa de Jezabel se sentava profetas de Baal. Se sentava enganadores e mentirosos e manipuladores. Porque é isso que é um profeta de Baal. Ele não fala o que Deus quer que ele fale. Ele não fala a verdade. Ele tenta agradar a multidão. O profeta de Baal, que é o profeta da mentira, o profeta do engano, o profeta da manipulação, que enlaça pessoas e não levam essas pessoas a abandonar os seus maus caminhos. E os profetas de verdades, como Elias, como o outro, né, como o mordomo de Acabe, esconde, divide ali em 2 grupos os profetas de Deus e coloca em cavernas e alimentam de pão e água, que são os profetas que não se curvaram a Baal e não o beijaram. Então, este era um tipo de ser humano, porque aqui é um ser humano, é uma mulher. Essa história é real, mas é alguém que está acessível, que é portal para o espírito das trevas. Como assim para o espírito das trevas? Para aquele que mente, que engana, que manipula, que enlaça o entendimento das pessoas. E se colocava neste lugar fisicamente, de matar aqueles que falavam verdadeiramente a verdade que Deus mandou falar. E essa palavra foi anunciada, que era o que nós estávamos a falar, e vamos abrir aqui de Acabe, né? Que quando eu vi esta palavra, porque o nosso Deus, ele quer arrependimento, confissão e abandono. E eu fiquei, meu Deus, olha como o nosso Deus é. Deixa eu te abrir para nós lermos. A palavra do Senhor nos diz que essa palavra foi anunciada lá em 1 Reis, capítulo 1 Reis 21, verso 23. E essa palavra foi anunciada por Elias, profeta de Deus. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Todo o mal que ele praticou, todo ato de violência, injustiça, que não agradam a Deus, foi pela influência de Jezabel. Quem influencia você? As palavras de Deus? Ou as palavras de Jezabel? Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, diz as palavras de Deus, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido
avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Então houve humilhação aqui e Deus viu como Acabe se tem humilhado diante de mim. Então Deus vê o nosso posicionamento, seja de humilhação, seja de exaltação, mas o nosso Deus não é um Deus cego, é um Deus que vê. É um Deus que vê. E a palavra que ele trouxe para nós hoje é de Isaías 45, onde Deus ele provê a salvação. Ciro está sendo usado como salvação para tirar o seu povo daquele lugar, para tirar o seu povo daquele lugar. E Deus mesmo o ungiu, o capacitou, o deu poder para salvar o seu povo daquele cativeiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. E a mão direita de Deus é poderosa para submeter as nações diante dele. Quem tomo pela mão, Deus o tomaria pela mão, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Veja, era Deus que abriria o acesso para que Ciro pudesse fazer a vontade de Deus ao povo que Deus sempre diz: eu amo, é meu escolhido, eu criei você, eu formei você. Então Deus provê a salvação no cenário para que Ciro conduzisse o seu povo ao lugar que Deus já havia anunciado pelos seus profetas. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.